1946, um estilista francês revelou ao mundo um traje de banho tipo tão minúsculo e controverso que ele decidiu batizar a peça com o nome de um local de testes nucleares. Nossa, sim. E, assim, a expectativa dele era de que o impacto cultural dessa roupa fosse literalmente explosivo, né? Pois é. O que é fascinante é pensar como um detalhe tão inusitado da história global acaba se conectando com o desafio de uma aluna brasileira tentando explicar a sua rotina de maquiagem em inglês. Com certeza. E é exatamente sobre essas conexões que a gente fala aqui, então bem-vindos ao Acad FM, a imersão oficial da Academia BSB. Hoje é quinta-feira, 30 de abril de 2026. Eu sou a professora Rachel. E eu sou o professor Paulo. A nossa proposta sempre foi conectar o aprendizado de idiomas com a realidade. Sabe, a realidade autêntica de quem estuda, focando de verdade na fluência e na comunicação para o dia a dia. Exatamente. E a nossa análise profunda de hoje foca no English Conversations Course. A gente vai mergulhar nas anotações do grupo T243, que é uma turma que está, assim, consolidando de forma brilhante o nível B1 do quadro comum europeu. É uma turma que tem entregado muito. A nossa missão hoje é destrinchar as anotações de aula mais recentes, as nossas famosas Class Notes, e, claro, resgatar aqueles momentos marcantes que ficam registrados nas transcrições do Google Meet. E olha, o roteiro de hoje tá incrível. A gente vai começar falando de autocuidado, de protetor solar com cor e passar por uma estratégia infalível de escuta até chegar nessa história explosiva da invenção do biquíni. Caramba! De protetor solar para teste nuclear, e no final ainda vamos analisar o desempenho real da turma em escrita e pronúncia, né? Vai ser uma jornada em tanto. Vai sim. E o registro dessa aula, especificamente, começou com um momento de muita genuinidade. A aluna Noyane Vital entrou na sala de aula num estado um pouco mais reflexivo, sabe? O professor leu muito bem o ambiente e usou isso como primeiro degrau da aula. Ela descreveu que estava com o cabelo rebelde e isso já abriu espaço para o vocabulário de cuidados pessoais. Faz sentido. E teve aquele fenômeno linguístico que eu acho super instigante. O professor notou que ela estava usando um anel de noivado, o engagement ring, e aí puxou papo sobre lipstick, sobre o batom, né? Isso, e ela explicou que para o trabalho ela não usa uma maquiagem tão pesada. Mas assim, ela não abre mão do protetor solar com cor e de um lip tint. O grande problema foi como traduzir isso na hora. Nossa, o famoso branco. É muito louco como itens tão essenciais na bolsa das mulheres brasileiras viram um obstáculo, né? Dá aquele apagão. Exato, e o pessoal sempre pergunta por que isso acontece tanto no nível B1. Tipo, a pessoa consegue debater sustentabilidade de boa, mas congela na hora de falar a palavra rímel. Por que será, né? A mecânica por trás desse branco tem a ver com a forma como a gente estoca vocabulário. No nível intermediário, o cérebro investe muita energia cognitiva para absorver coisas complexas, jargões profissionais. Ah, entendi. Então o vocabulário periférico acaba ficando de lado. Exatamente. Aquele vocabulário tátil das coisas do nosso quarto, da nossa bolsa, fica numa gaveta mental menos acessada. É o que a gente chama de paradoxo do aluno avançado. Caramba, é uma analogia perfeita. É tipo treinar meses para uma maratona, dominar o trajeto, a respiração, e aí você tropeça logo na largada porque o cérebro esqueceu de como amarra o cadarço do tênis. É bem isso. A atenção estava toda no macro e o detalhe da rotina sumiu. Mas a transcrição mostra que a aluna não paralisou não, viu? Olha só que bacana o que ela fez. Ela usou uma técnica de circunlocução. Faltou a palavra exata para o lip tint, ela construiu uma ponte. Ela explicou que era um produto aquoso, que deixava a boca vermelhinha, mas sem a textura de um batom normal. Sensacional, porque a verdadeira fluência não é ser um dicionário ambulante, sabe? É você nunca ficar sem ter o que dizer. É desviar do buraco no asfalto em vez de bater o carro. Faz total sentido. E o professor validou tanto isso que ela ganhou pontos de gamificação ali, ao vivo, só por instigar a turma a pesquisar o termo exato. É assim que se constrói comunicação autêntica. Mas olha, o que me impressionou mesmo nessas notas de aula foi o salto temático. Eles saíram de batom e protetor solar direto para um áudio sobre geopolítica mundial e a invenção do biquíni. Foi uma transição muito elegante do professor.
Começou como uma reflexão filosófica sobre a importância da história, né? A aluna até comentou sobre como é difícil filtrar os fatos hoje em dia com tanta fake news por aí. Um dilema super atual. E como o professor conduziu isso? De forma totalmente neutra. A gente sempre reforça que o papel de estudar idiomas é dar ferramentas de extração de dados para a pessoa. Não é adotar lado A ou B, mas sim entender os fatos na língua-alvo de forma clara. O nosso foco é o idioma, não a militância política. E falando em fatos pesados, o áudio de listening que eles usaram era denso, hein? Trazia a história do lançamento do biquíni no dia 5 de julho de 1946. Criado pelo Louis Reard. E a gente tem toda essa associação de biquíni com praia, verão, uma vibe boa, mas o nome veio do atol de Bikini, nas Ilhas Marshall, uma região ali da Micronésia. Que é justamente onde os Estados Unidos fizeram 23 testes com bombas atômicas e de hidrogênio, entre 46 e 58. A destruição foi bizarra. Sim, foi sem precedentes. E o Reard escolheu esse nome porque ele sabia que a peça dele, que mostrava um umbigo, ia causar um verdadeiro choque sísmico na moralidade da época. Uma escolha bem controversa, mas marcou a história. Com certeza. Mas, peraí, colocar um áudio lotado de datas, lugares complexos e nomes em francês, isso não dá uma tela azul no cérebro de quem está escutando? Como eles guiaram o ouvido para não virar só barulho? Pois é, as Clays Notes detalham uma estratégia de escuta em 2 etapas. Primeiro, eles aplicam a escuta top-down. O foco é só o contexto geral. Não importa se você perdeu uma palavra, o que vale é entender que é sobre uma roupa e um evento nuclear. Entendi. Dá aquela olhada por cima primeiro. Isso. E depois entra a escuta bottom-up, que é quando a pessoa vai caçar os detalhes específicos. Então é aí que o ouvido vira meio que um radar, né? Precisamente. O cérebro recebe um comando para focar nas âncoras acústicas, números, letras maiúsculas. Aí quem está escutando consegue pescar coisas como 1946, 23, Japan, Pacific Ocean. Que estratégia fantástica! Porque quando a mente tem um alvo, aquela ansiedade de tentar traduzir cada preposição mentalmente, ela simplesmente some, sabe? Exato. Os fatos principais formam o esqueleto da história e o contexto vem preenchendo a carne, digamos assim. E teve um momento genial do professor na hora de decodificar uma palavra específica, a Micronésia. Pra gente que fala português, converter as vogais para o inglês nem sempre é óbvio. Como ele facilitou isso sem dar a tradução de bandeja? Ele fez um trabalho de scaffolding, criando um andaime cognitivo. Ele quebrou a palavra. Pegou o prefixo micro e fez a aluna pensar no oposto de macro, associando a uma palavra que ela já conhece, tipo Microsoft. Inteligente. Isso ancora o começo da palavra. Mas e a terminação nésia? Soa muito diferente em inglês. O aluno não tenta usar a fonética do português e acaba se frustrando. É aí que a mágica acontece. O professor fez uma associação fonêmica com o continente asiático. Em inglês se escreve Asia, mas o som é Isha. Então ele pegou esse bloco sonoro já conhecido e transferiu para o final da palavra. Nossa, então a pessoa processa Micronésia. Que sacada! Sim, funciona super bem porque não sobrecarrega a memória de trabalho com regras chatas de pronúncia. Usa atalhos neurais que já existem. Olha, antes da gente ir para o laboratório de idiomas analisar a escrita do pessoal, a gente precisa fazer uma pequena pausa. Uma pausa para respirar, né? Exato. Vamos para um rápido intervalo comercial, mas não saiam daí. Quando a gente voltar, vamos ver como a turma colocou tudo isso no papel e como os números de fluência estão explodindo. E sim, tem piada de biquíni no meio. Já voltamos. Voltamos com o nosso Acadi FM. E, eu prometi uma piada, né? Eu não posso deixar de mencionar a confusão hilária que rolou na transcrição antes do intervalo, quando a turma estava na fase de entender a ideia geral do áudio, ainda ligando os pontos entre a explosão e o traje de banho. Eu lembro dessa parte. A primeira hipótese que levantaram foi maravilhosa. Sem o contexto histórico, alguém na aula imaginou que uma mulher estava de boa na praia e o biquíni dela simplesmente explodiu. Sim. Explodiu porque derrubaram pimenta ou ketchup na roupa. Imagina a cena. É muito bom, gente. É a criatividade trabalhando no nível máximo quando falta vocabulário. O cérebro juntou as palavras explosão
e biquíni, e construiu a narrativa mais lógica possível num contexto de praia. Pois é. E sabe, eu acho que o ambiente de ensino tem que permitir esses curtos-circuitos lógicos. Poder rir dessas teorias tira totalmente o peso de ter que ser perfeito o tempo todo. A comunicação nasce desse caos, né? Com toda certeza. Bom, só recapitulando rapidinho a nossa jornada até aqui, a gente começou falando sobre a autonomia de escolher os próprios cosméticos. Passamos pela invenção de uma peça de banho que mudou a história. E aprendemos a domar áudios difíceis focando em datas e nomes. Agora é hora de ver como toda essa absorção de conhecimento vira prática ativa. Vamos para o laboratório de idiomas. Vamos lá. A tarefa de escrita, a sessão de Writing and Composition, pedia para a turma escrever uma espécie de mini blog de viagens do fim de semana. E foi incrível ver o nível de realidade do texto. A aluna descreveu como usava Alexa para anotar coisas, como fazia compras de mercado usando o aplicativo Notion e relatou uma viagem de carro para Santa Maria. Ela foi com a mãe comprar roupas lá em Santa Maria e o marido acabou voltando a pé, não foi? Um relato super cotidiano e contemporâneo. Exato. Mas aí vem a pergunta. O que separa um nível básico de um texto nível B1 nesse momento? Se a gente olhar o primeiro rascunho, o first draft, ela acertou em cheio na ordem cronológica. Tava tudo no passado, certinho, mas sentia que tava meio robótico, tipo lista de mercado. Eu fiz a lista, eu fui para Santa Maria, ele voltou a pé. As frases ficam muito soltas, sabe? Isso mesmo. Faltava a argamassa sintática. E foi aí que o professor entrou com as correções precisas, introduzindo os pronomes relativos. Ah, os famosos who, which, where. Exatamente. E também conectivos de tempo, como meanwhile, que é o enquanto isso, e after that. E qual é o impacto real dessa argamassa no texto final? Como muda a leitura? Transforma um monte de dados soltos numa tapeçaria. A aluna para de escrever frases curtas e abruptas e passa a construir coisas do tipo: eu fiz a lista no Notion, o qual which eu uso para organizar a rotina. Fica muito mais fluido, deixa de ser um staccato travado e vira um storytelling de verdade, né? Vira uma narrativa fluida e elegante. E olha, essa evolução na escrita foi totalmente espelhada nos números de pronúncia também. As métricas da plataforma estão maravilhosas. Os dados não mentem. A aluna alcançou um repertório de 2.500 palavras e marcou 52 minutos de fluência oral. Mas tem um número aqui que eu quero que você me explique. Pode perguntar. A taxa de desvio fonético, o Phonetic Deviation Ratio. Os relatórios mostram uma redução de menos 27%. O que isso significa lá na prática, fisicamente falando? Significa que a coreografia muscular da boca e da língua está se adaptando de verdade. Falar outro idioma é um esforço físico, exige tensão diferente no maxilar. É meio que academia para a boca, né? Tipo isso. Na aula passada, os tropeços eram com pares sutis, tipo a vogal longa de meat, a carne, e a curta de meet, de encontrar, ou o clássico problema entre desert e dessert. Nossa, deserto e sobremesa é a armadilha clássica do S duplo. Mas e nessa aula atual, como foi? O foco foi muito mais cirúrgico agora. Eles trabalharam palavras como such, neutralizaram o S mudo de island e focaram na diferença entre sweet, de doce, que precisa arredondar os lábios, e suit, de terno. E essa queda de 27% no desvio significa que a memória muscular está tomando controle. O aluno não está mais fritando os neurônios pensando em onde colocar a língua. Fica automático. Com certeza. E para garantir que toda essa automatização não se perca, as anotações batem na tecla das referências bibliográficas. O material todo de apoio está lá na plataforma para eles. O PDF com a transcrição do áudio do biquíni e tudo mais, né? E qual é a sacada de fazer o aluno reler um material que ele já escutou e debateu em aula? Revisitar o PDF é a cola final, sabe? Durante a escuta, a adrenalina tá alta, o cérebro tá caçando as âncoras. Quando o aluno lê no silêncio de casa, ele consegue mapear a grafia exata com o som que ele ouviu, sanar qualquer dúvida que passou batida. Fundamental mesmo. E, caramba, olhando para o nosso Upcoming Linguistic Scope, para o horizonte do grupo T243, eu fico só imaginando... O que vem por aí, né? Exato.
Se hoje eles foram de protetor solar para testes nucleares, qual vai ser o próximo mistério? Será que as técnicas de escuta vão dar conta de um sotaque totalmente diferente e desafiador? Ah, esse é um mistério maravilhoso. Um sotaque novo é sempre o verdadeiro teste de fogo. Mas a resposta vai ter que ficar para o nosso próximo encontro. Um baita de um cliffhanger, hein? Bom, antes da gente encaminhar para nossa reflexão final, eu preciso abrir um parênteses essencial sobre as nossas métricas de esforço. Ah, o momento favorito da turma, a nossa gamificação. Isso. A Academia BSB tem um sistema de recompensas das estrelinhas. É importante o pessoal entender que gamificação para adultos não é bobeira. De jeito nenhum, é psicologia comportamental pura. O estudo de um idioma é longo, os ganhos diários parecem invisíveis, o sistema de estrelinhas cria aquele ciclo de dopamina necessário para manter a constância. E os pontos vão direto para o perfil do aluno na plataforma. Ajudam a subir no ranking da turma. E não é só enfeite, tá? Com essas estrelas, o aluno entra em sorteios mensais de livros, estojos, camisetas da escola e dá até para bater o valor de alguns cursos. É o esforço virando realidade, ganhando forma. E falando nisso, rufem os tambores, vamos anunciar as estrelas de hoje. Stars won today. E o número de hoje é 18 estrelinhas. Parabéns para nossa aluna. 18 estrelinhas mais que merecidas. Parabéns mesmo pela coragem de tentar uma circunlocução ao vivo e por mergulhar num áudio super denso sem medo. É essa dedicação que constrói muito mais que vocabulário, constrói presença. E isso conecta perfeitamente com a nossa mensagem de encerramento de hoje. Sem dúvida. A gente começou a aula falando da liberdade de escolher os próprios cosméticos, passamos por uma peça de banho que desafiou as regras e chegamos numa rotina moderna de compras com a Alexa. É uma jornada de autonomia e independência feminina, sabe? E tem tudo a ver com uma citação fantástica da literatura internacional, a britânica Virginia Woolf, que é uma das maiores autoras de todos os tempos. Em 1929, ela publicou o ensaio A Room of One's Own. Um teto todo seu aqui no Brasil. Isso. E o argumento central do livro é de que, para uma mulher ter a liberdade intelectual de criar, ela precisa impreterivelmente de duas coisas: independência financeira e de um espaço físico que seja inteiramente dela. Que paralelo brilhante! O que a gente viu nas notas de aula de hoje foi justamente a mulher contemporânea exercendo isso. Ela trabalha, dirige o próprio carro, organiza a própria vida usando a tecnologia. É a emancipação através da rotina. E aprender uma nova língua, alcançar o nível B1, o B2, é a extensão moderna disso tudo. É você construir um quarto mental só seu, né? Um lugar com as suas próprias palavras e estruturas que permite que você seja ouvida e compreendida em qualquer lugar do mundo. O inglês não é o ponto de chegada. Nunca é. É só a ferramenta, a ponte para você existir plenamente. E é com essa reflexão incrível e inspiradora que a gente encerra a nossa imersão de hoje. Horizontes. E nunca esqueçam o lema da nossa escola. It's not only about the language, it's all about communication. Um grande abraço, pessoal. E até a próxima.